Meu nome é Thaís, da terceira série 3, e eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico. A geração de 1930 é a segunda fase de modernismo brasileiro. Compreende o período de 1930 a 1945. Foi influenciada por um contexto histórico marcado por conflitos sociais e políticos, como a Revolução de 1930 e a Revolução Constitucionalista de 1932, durante a Era Vargas, além da Segunda Guerra Mundial. A segunda geração é caracterizada pela reflexão dos escritores acerca de fatos contemporâneos por obras comprometidas com o realismo, das questões sociopolíticas e pelo conflito espiritual de alguns de seus autores. Na poesia temos alguns nomes importantes. Um deles é Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes e Jorge de Lima. Já na prosa, temos alguns nomes conhecidos como Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, Érico Veríssimo e Raquel de Queiroz. Todos esses autores são regionalistas. Esse grupo ficou conhecido como a Geração de 30. Bom, meu nome é Juan e eu vou falar sobre o Jorge Amado, esse senhorzinho que tá atrás de mim. Ele foi jornalista e um dos maiores representantes da literatura brasileira modernista, com uma obra marcada pelo regionalismo e pela denúncia social. Ele foi o quinto ocupante da cadeira 23 na Academia de Letras em 1961 e, além disso, recebeu vários prêmios, em destaque para o Prêmio Camões, que foi em 1964, e o Prêmio Jabuti, no qual ele foi agraciado duas vezes, em 1959 e 1995. O baiano Jorge Amado é um dos escritores mais populares do Brasil. Ficou conhecido a partir de 1931 como o romance País do Carnaval e em seguida Cacau e Suor. Agora eu vou falar algumas curiosidades sobre ele. Ele possui uma vasta obra literária, com aproximadamente 45 livros, publicados dentre romances, poesias, contos, crônicas, peças de teatro e literatura infantil. Ademais, sua obra foi traduzida para 50 idiomas, sendo, portanto, um escritor reconhecido mundialmente. Jorge Amado é o autor mais adaptado à televisão brasileira, uma vez que suas obras basearam novelas e minisséries, principalmente da TV Globo, como destaques para Dona Flor e os seus dois maridos, Tieta do Agreste, Gabriela Cravo Candela. Além disso, suas obras inspiraram o teatro e o cinema. Depois de Paulo Coelho, a obra de Jorge Amado é a mais vendida no exterior. E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou, fui! Ele foi eleito em 1959 pela Academia Brasileira de Letras e entre suas obras mais conhecidas, esta, Tieta do Agreste. Eu vou ler um trecho para vocês aqui, um pedaço. Ó. Dúzia e meia de casebres provisórios, mudando-se ao sabor do vento e da areia a invadi-los e soterrá-los, morada dos poucos, pescadores a habitar-se desse lado dessa barra. Durante o dia, as mulheres pescam um banho de caranguejo. Os homens lançam as redes ao mar. Por vezes partem em pesca milagrosas, audazes a cruzar os vagalhões altos, como as dunas nos únicos barcos capazes de enfrentá-los e prosseguir mar afora. Há um encontro marcado com vários navios e escunas em noite de breu para o desembarque do contrabando. Olá, meu nome é Eric Pereira, da terceira série 3. Bom, dando continuidade ao assunto anteriormente mencionado no contexto histórico, Murilo Mendes foi um escritor brasileiro pertencente à segunda fase do modernismo no Brasil. Ele é considerado um dos mais relevantes poetas brasileiros do século XX. Explanando um pouquinho da sua biografia, em 1920 mudou-se para Rio de Janeiro, onde trabalhou como arquivista no Ministério da Fazenda e foi funcionário do Banco Mercantil. Lá começa sua carreira literária, publicando alguns de seus poemas em revistas
que estavam vinculadas ao movimento modernista, como, por exemplo, a Revista Verde e Revista de Antropofagia. Em 1930, Murilo Mendes publicou o primeiro livro de poesias, intitulado Poemas, nele trazendo a dilaceração do eu em conflito, a presença constante de metáforas e símbolos, a inclinação do surrealismo e os contrastes entre abstrato e concreto, delírio e lucidez, realidade e mito. Começou a ser reconhecido no meio literário e por esta obra recebeu o prêmio Graça Aranha. Ainda no começo da década de 30, Murilo Mendes se converteu ao catolicismo e algumas de suas obras refletem na questão religiosa. Murilo Mendes utilizava linguagem coloquial e neologismo para compor seus textos. Escreveu poesias, antologias e obras em prosa, das quais se destacam poemas, Bombar Meu Poeta, História do Brasil, Tempo e Eternidade, com colaboração de Jorge Lima, A Poesia em Pânico, O Visionário, As Metamorfoses, O Mundo Enigma, Poesia Liberdade, Contemplação de Ouro Preto, Tempo Espanhol, A Idade do Serrote, Convergência, Poliedro, Antologia Poética. E por fim vamos ler um texto de Murilo Mendes, O Homem, a Luta e a Eternidade. Adivinham nos planos da consciência, dos arcanjos lutando com esferas e pensamentos, mundo de planetas em fogo, vestigem, desequilíbrio de forças, matéria em convulsão, ardendo para se definir. Ó alma que não conhece todas as possibilidades, o mundo ainda é pequeno para te encher. Abala as colunas da realidade, desperta os ritmos que estão dormindo. A guerra, ó desarcanjo, se esfalecendo. Um dia a morte devolverá meu corpo, minha cabeça devolverá meus pensamentos ruins, meus olhos verão a luz da perfeição e não haverá mais tempo.